Vamos lá, né, para a nossa aula de resolução de questões, né, para resolver três exercícios aqui com vocês. Um mais fácil, um médio, um difícil, tá bom? Vamos lá. A aula, para você fazer essas questões aqui, em teoria, você não precisa ver muito bem dessa aula aqui. Isso aqui é mais a aula de titulação. Caraca, velho, agora engasguei, bicho, que isso? A aula de titulação, ela é mais teórica do que prática. A aula que eu acabei de dar de titulação, ela é mais teórica do que prática. Agora a gente vai botar a mão na massa no que a gente acabou de ver. E você vai reparar que vai ser só regra de três. Eu já vou dar um spoiler pra você. Vai ser só regra de três, irmão. Então bora botar a mão na massa. Se você quiser, pode pausar, tentar fazer, né, tudo mais. Mas vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos fazer essa questão, né? Calma, respira. Pode ser um assunto que pode te apavorar, pode te dar medo. Soluções é um assunto que o pessoal geralmente garra, principalmente a parte de titulação. Até por isso que eu quis, né, fazer essa aula de gravar uma aula de titulação completa para vocês, tá bom? Então, calma, respira, relaxa, vai dar certo, tá? Confia, confia, é sério, tô contigo. Vamos lá? Vamos juntos? Em uma titulação ácido base, foram necessários 25 ml de uma solução de NaOH, 0,1 mol por litro. Essa aqui é a concentração dele, tá? Sei lá, se ele chegar aí pra você, se a questão chega para você e fala o seguinte: de uma solução NaOH 0,1 mol por litro. Ela está basicamente te dando a concentração dela, tá? Ela não precisa falar que a concentração solução de NaOH com concentração de 0,1 mol por litro, blá blá blá. Não. Não. Ela só fala, tipo, NaOH 0,1 mol por litro. Essa já está dando a concentração, beleza? E para neutralizar 50 ml de HCl. Qual a concentração da solução de HCl? Questão clássica. Tudo que a gente trabalhou aqui teoricamente agora a gente vai aplicar na prática. Então vamos lá, deixa eu montar aqui um desenho, acho que visualmente a gente consegue ver melhor. A gente tinha aqui a nossa pipeta e tem o nosso relemaia, tá bom? Joguei aqui, papai, joguei aqui, ó, a fenolftaleína. Fenolftaleína. E como esse daqui a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem 50 ml de HCl, repara, vai estar em color, né? Vai estar em color. E aqui a gente tem a base. Deixa eu botar a base de rosa. Aqui não tem fenolftaleína, tá? Aqui dentro não tem fenolftaleína. Só tô botando de rosa porque é básico e aí é só uma forma de representar mesmo. Beleza. Abri a torneira. Bum. Vou gastar aqui uma fenolftaleína. Vou gastar aqui uma base. E a base que eu esqueci de falar. A base, ela é o NaOH. A concentração da base, ela é de 0,1 mol por litro. Beleza? Comecei a abrir a torneira. Blau. Agora vai começar a pingar NaOH aqui na solução com HCl. Tal, não sei o que e tal. Pô, chegou num ponto que a solução começou a ficar cor de rosa. Fecha a torneira, paizão, fecha a torneira. Ponto de viragem, beleza? E aí a gente vai fazer o quê? A gente pegou aqui e contou. Ô, caraca, apaguei foi até a pipeta, bicho. Não, a gente pegou e contou quanto que a gente gastou. Sobrou isso aqui de base, a gente gastou isso daqui. A gente chegou lá e contou que foram necessários 25 ml de NaOH. Então, isso aqui deu 25 ml. Beleza? Quanto de qual o número de mols que a gente gastou aqui mesmo? Repara, de NaOH eu tenho 0,1 mol para cada litro. Só que 1 litro também é para cada 1 litro, né? Só que repara que tem ml, né? Eu vou passar 1 litro para ml para ficar um pouco mais fácil. Então, 1 litro, na verdade, é 1000 ml. Pode ser até uma relação interessante de você decorar, tá? 1 litro está para 1000 ml, tá bom? Então, 1 litro é igual a 1000 ml, beleza? Pode ser interessante decorar isso daí. Então, em 0,1 mol, tem 0. Então, nessa solução de NaOH, a gente encontra 0,1 mols de NaOH em 1000 ml, em 1 litro, tá? Então, quantos mols a gente vai ter de NaOH nessa solução que eu gastei, no que eu gastei de NaOH? E o que eu gastei de NaOH? Gastei 25 ml, né? Gastei 25 ml. Então, 25 ml. Beleza? Agora é só resolver essa regra de 3. 1000 por 25, a gente pode cortar 20, aqui 1000, na verdade, é 100 vezes 10, né? Pode cortar 25 com 100 dá 4, 4 vezes 10, 40. Então fica aqui 40. Então deixa eu multiplicar cruzado, vai ficar 0,1, vou botar pretinho mesmo, 0,1
é igual a 40 vezes n. 0,1, na verdade, é 1 sobre 10. Eu gosto sempre de tirar o número da decimal e passar para a forma fracionária. Então, sei lá, 1,2 eu sei que é 12 dividido por 10. 1,24 é 124 dividido por 100. Tipo, que aqui tem duas vírgulas, então são dois zeros. Eu gosto disso, porque eu gosto mais de trabalhar com fração. Se você não gosta, não tem nenhum problema, tá bom? Tudo bem, não precisa, né, se trabalhar com fração necessariamente. Então vamos lá? Então o n vai ser igual a 1 sobre, passar isso aqui, dividir os dois lados por 40, né? Então aqui dividir por 40, corta aqui, vai ficar só n desse lado. E eu vou dividir aqui também por 40, então vou multiplicar aqui por 1 vezes 40, então vai ficar n vai ser igual a 1, 40 vezes 10, 1 sobre 400 mols. Lucas, quanto que é 1 sobre 400 mols? Não vou calcular, velho, porque eu acho que não vai precisar calcular, porque eu já vou jogar, eu vou jogar essa fórmula aqui, desse jeito aqui, vou jogar desse jeito, velho, não vou calcular não para não perder tempo, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já calculou o número de mols, o que, que a gente faz? A gente vai calcular, a gente vai montar a reação ácido-base que aconteceu. Qual que foi a nossa reação ácido-base que aconteceu? Reação do HCl com o NaOH. Então vamos lá montar? Vamos lá. HCl mais NaOH. Forma isso daqui. Tá? Então tem que formar um sal e vai formar água. Beleza. Na água, como é que a gente consegue formar água? A gente pega o OH da base com o H mais do ácido. Então aqui fica mais, aqui fica menos, né? E o Cl vai ficar menos e o Na mais. Beleza. Então junto o Na com o Cl vai ficar NaCl. E junto o H com o OH que vai dar uma água. Então vai formar aqui NaCl. Qual que é a proporção estequiométrica do NaOH com o NaCl? Ou com HCl, desculpa. Aqui, ó. Repara pelos coeficientes estequiométricos. Já está até balanceada a equação. Se você for reparar, a equação está balanceada. A proporção é de 1 para 1. Então é 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Quantos mols eu tenho de NaOH? Eu tenho 1 sobre 400 mol de NaOH. Então, para neutralizar todo esse ácido aqui, eu precisei de 1 sobre 400 mols de NaOH. Então, quantos mols eu vou precisar do ácido? Y. Né? Basicamente. Montei nossa regra de 3. Só que repara, como é de 1 para 1, se eu precisei de 1 sobre 4, se eu precisasse de 2 mols de NaOH, eu precisaria de 2 mols de HCl. Se eu precisasse de 3, eu precisaria de 3. Se eu precisasse de 1 sobre 400 mols de NaOH, eu precisaria de 1 sobre 400 mols de HCl. Então, o Y, na verdade, ele é igual a, o Y ele é igual a 1 sobre 400. Tá bom? Mols. Beleza? 1 sobre 400 mols. Pronto, eu sei o número de mols do HCl. Repara que eu também consigo medir o volume do HCl. Pronto, agora eu consigo determinar a concentração do HCl. A concentração do HCl é o número de mols sobre o volume. Nosso número de mols é 1 sobre 400 sobre o volume, que é 50 ml. Beleza? Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira, 1 sobre 400, multiplica pelo inverso da segunda. Segunda é 50 sobre 1, multiplica por 1 sobre 50. Então, 1 sobre 50. Beleza? Ah, não, desculpa, meu Deus, nossa, cara, desculpa. A gente quer a concentração em mol por litro. Então a gente tem que primeiro transformar de 50 ml em litro, tá bom? Em litro. E agora, vamos lá. Se 1 litro é igual a 1000 ml, a gente pode transformar de litro para ml o seguinte. 1 litro é igual a 10 a menos 3 ml. Tá bom? Opa! 1 ml, desculpa, ele é igual a 10 a menos 3 litros. Beleza? Era isso. 1 ml é igual a 10 a menos 3 litros. Então, 50 ml, é só você tirar, se você quiser de uma forma bem prática para você transformar, pensa assim, 50 ml. O M significa 10 a menos 3. Então, se eu quiser tirar esse M aqui e ficar só o L, opa, ficou litro, né? Eu tirei o M, então vou ter que colocar o 10 a menos 3 e repito o L. É isso. Então, por exemplo, se for 30 ml, tirou o M, para tirar o M, tem que multiplicar por 10 a menos 3 e manter e conserva o L. É isso. Então 50 ml, na verdade é 50, tirou o M, 10 a menos 3 e mantém o L. Então 50 vezes 10 a menos 3. Então aqui é 50, eu já ia esquecendo 10 a menos 3. Beleza? Agora é só matemática, tá? Você vê que é só matemática. 10 a menos 3 aqui no denominador, vou passar pro numerador, o expoente vai ser positivo. Então vai ficar 10 a terceira positivo em cima, 400 aqui embaixo, vezes 50. 10 a terceira é 10 seguido é 1 seguido de 3 zeros, tá? Então, corta um zero aqui em cima com um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Então,
vai ficar que a concentração do HCl é 1 sobre 4 vezes 5, 20. É 1 sobre 20. Quanto que dá 1 sobre 20, Lucas? Olha só que interessante, eu posso pensar da seguinte forma. 20, se eu multiplicar 20 por 5, eu consigo chegar em 100 aqui, beleza? Só que para eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, então vai ficar... eu vou multiplicar embaixo e em cima por 5, então vai ficar 5 sobre 20 vezes 5, 100. Então a concentração do HCl é 5 sobre 100. E fazer a divisão por 100 é só arrastar a vírgula para a esquerda. Então, nesse caso, como é 2 zeros, né? É 2 vezes para a esquerda. Então vai ficar, ó, enche aqui de 0 e arrasta a vírgula que está aqui 2 vezes, né? 1, 2. Então fica 0,05 mol por litro. Repare que a questão letra A, desculpa, gabarito letra A, só confirmar aqui o gabarito para nós, é algo que não é difícil. Requer matemática. Cai muita matemática. Mas se você não reparar, cara, quase não usa fórmula. É tudo regra de três, é tudo você entender muito bem a teoria, você saber desenhar, ter bem explicado na sua cabeça. E só um detalhe, tá? Acabou gerando muita conta e tudo mais, mas é porque eu tô te explicando, eu tô querendo... pode ser o seu primeiro contato, a primeira forma de você entender de certa vez. Eu tô te passando alguns macetes, te passando algumas coisas, então pode acabar demorando um pouquinho mesmo, tá bom? Desculpa, né? Se você tiver com pressa, pode acelerar o vídeo aí, 2x, 1.5x, não sei. Mas é isso, tá bom? Tem que ir com calma. E essa aqui foi a questão fácil. Essa foi a nossa questão fácil. Meu Deus, Lucas, se essa foi a fácil, imagina a difícil. Pai amado. Vamos lá? Questão média. Questão de número 2. Como já é de praxe, se você quiser pausar, pausa o vídeo aí, não tem problema. Eu te espero. Brincadeira, não espero não, viu, velho? Você vai despausar e eu vou estar fazendo a questão. Vamos lá, tá? Uma amostra de 50 ml de uma solução de ácido sulfúrico foi titulada. Então, se ela foi titulada, ela tinha uma concentração desconhecida, né? Ela é o titulado. Com a solução de NaOH, 0,2 mols por litro. Então, essa aqui, ó, lembra que eu falei? NaOH, 0,2 mols por litro. Essa aqui é a concentração do NaOH, tá? Sabendo que foram necessários 40 ml da base para atingir o ponto de equivalência, ponto de viragem, beleza? A concentração do ácido é... E aí é o que acontece aqui também, ó, repara. A gente pega aqui a pipeta, pega aqui o Erlenmeyer, bota aqui, nesse caso, o ácido sulfúrico, vai estar, no caso aqui, incolor, começa a pipetar, começa a abrir a torneirinha e tal, até ficar básico, a gente calcula quanto que foi gasto, vai ficar básico, vai ficar rosa, na verdade, fecha a torneira e calcula quanto que a gente gastou. Nesse caso aqui, repara quanto que a gente gastou, uma amostra de 50 ml foi titulada com a solução de NaOH, pá, necessários 40 ml da base para atingir o ponto de equivalência. Então foi o gasto, um volume de 40 ml da base. Ou seja, em litros, isso aqui é 40 vezes 10 a menos 3 litros. Beleza? 40 vezes 10 a menos 3 litros. Ah, não, eu vou passar para... Não preciso passar para litro, não. Desculpa. O volume gasto, então, foi 40 ml de NaOH. E a concentração de NaOH é de 0,2 mols por litro em 1 litro, beleza? Então, quantos mols eu gastei de NaOH para titular essa solução de H2SO4? Eu gastei 0,2 mols em 1 litro. Só que 1 litro, lembra, tem 1000 ml. Então, gastei 0,2 mols em 1000 ml. Quanto de volume que na verdade eu gastei, que eu medi? Eu medi 40 ml. 40 ml, beleza. Então, aqui, 0, 0. Eu quero descobrir o número de mols, tá? Corto 4 aqui com 100 vai dar 25. Então, vou ficar 25x é igual a 0,2. Repara que eu falei, número com vírgula eu tenho que trabalhar, velho. Então, já transformo logo para a fração. Então, é 2 sobre 10, tá bom? Aí a gente faz o seguinte agora, x então vai ficar igual a, multiplica por 1 sobre 25 aqui, corta aqui, vai ficar só x. Multiplica por 1 sobre 25 aqui, vai ficar 2 vezes 1 e 10 vezes 25 vai ficar então 2 sobre 250 mols de NaOH. Então a gente usou 2 sobre 250 mols de NaOH. Beleza? É isso. Tá, agora que a gente já descobriu o número de mols, a gente monta a equação, né? Mais NaOH
virando H2O mais o sal, né, no caso. Nesse caso aqui vai ser o seguinte. A gente tem o número de H+ aqui vai indicar o número de OH que a gente vai ter que colocar, né? Então, se eu estou usando 2H do ácido, eu preciso de 2OH. Para ter 2OH aqui, é só multiplicar por 2 aqui, tá bom? Que aí eu vou ter 2OH. E aí eu vou formar duas águas, né? Como eu vou usar 2H+ e 2OH menos, eu vou formar duas águas. Então, vai ficar o seguinte. Na2, porque aqui vai ficar mais... Na2 SO4 menos. Porque vai ficar o seguinte. Aqui é H+. Multiplicado por esse daqui, ó, pelo 2 aqui, que é o índice, vai ficar 2 mais. Para isso aqui dar negativo, para isso aqui dar zero, o SO4 ele tem que ser menos 2, porque aí multiplicado por 1 aqui, que é o índice do SO4, mas vai ficar menos 2. Então menos 2 com mais 2 dá zero. Então eu vou juntar. Então eu vou estar juntando o quê? O Na mais com o SO4 menos 2. Cruza as cargas. Então o 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Então vai ficar Na2 SO4. Depois eu posso fazer sim uma aula explicando como é que a gente monta esses negócios que mais melhorzinho e tudo mais. Acaba que agora tá meio corrido para explicar isso daqui, mas depois eu consigo montar uma aula bonitinha para explicar melhor como é que a gente consegue montar essas equações aqui rapidinho, tá bom? Vamos lá. Então agora a gente, pelos coeficientes estequiométricos, a gente consegue montar a proporção de H2SO4 para NaOH. Então 1 mol de H2SO4, eu preciso de 2 de NaOH. Então é o dobro. Então se eu precisasse de 2 aqui, eu precisaria de 4. Ou se eu precisasse de 4 aqui, eu precisaria de 2 aqui, na verdade. Beleza? Então se eu preciso aqui de 2 sobre 250, eu preciso aqui de metade disso daqui. Metade, então, seria multiplicar por 1 sobre 2, né? Ou dividir isso aqui por 2. Então, se eu multiplicar por 1 sobre 2 aqui, repara, uma coisa que eu quero que vocês gravem na cabeça. Metade de alguma coisa é multiplicar por 1 sobre 2. É multiplicar por 1 sobre 2. Beleza? Então, se eu quero metade disso daqui, eu multiplico por 1 sobre 2. Corto 2 aqui com 2 aqui, vai ficar 1 sobre 250. Então, o número de mols de H2SO4 que eu preciso é 1 sobre 250 mols. Eu tenho volume? Eu tenho. Eu consigo calcular. A questão não me dá o volume de H2SO4 que eu tenho. A concentração do ácido repara, eu descobri agora o número de mols, tenho o volume do ácido, agora é só descobrir quanto que é a concentração dele. Perfeito? Então, concentração é número de mols sobre o volume. Tá? O número de mols é 1 sobre 250 sobre... Não, eu vou usar um outro método, tá? Não vou usar método de concentração, não. Eu tenho 1 sobre 250 mols em, deixa eu ver aqui, 50 ml. Quantos mols eu vou ter em 1000 ml, que é 1 litro? Porque basicamente concentração é isso, né? O número de mols em 1 litro. Então, quantos mols eu vou ter em 1000 ml? Cara, corta um zero aqui, um zero aqui. 5 com 100 dá 20, tá bom? 5 com 100 dá 20. Então, o Y, na verdade, que é o número de mols, vai ficar 1 sobre 250 vezes 20. Então, fica 2 sobre 25. 2 sobre 25, eu posso multiplicar o 25 por 4, aqui vai dar 100 embaixo. Só que eu vou multiplicar embaixo, eu multiplico em cima também. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 100. Então vai ficar 8 sobre 100, igual a 0,08 mols para 1 litro. O cara que tem essa opção aqui, quase, nossa, eu já tinha assustado. Todos daqui eu já tinha olhado que não tinha, só sobrou a A. Então, letra A, beleza? E assim a gente vai desenrolando as questões de titulação. Repara, é treino, tá? Você tem que treinar essa questão aqui à vontade. A rodo, volta, rever a aula, pausa, volta de novo, vê com uma velocidade menor, pra você entender muito bem os passo a passo que eu tô fazendo, tá bom? Mas é isso. Não tem como não dá pra fugir muito desse script aqui não, tá? É basicamente isso, não dá pra fugir muito, tá bom? Então vamos lá, questão 3. Pausa aí, pode tentar fazer. A questão agora de nível difícil. Questão difícil, tá bom? Um laboratório realizou a titulação de 25 ml de uma solução de ácido oxálico H2C2O4, um ácido diprótico com NaOH 0,1 mol por litro. O volume gasto da base foi de 50 ml até o ponto de equivalência. Qual a concentração do ácido? Então a gente descobriu aqui. Então vamos lá, cara. Eu acho que eu preciso aqui agora fazer aquela besteirinha com vocês.
Ah, não sei o que e tal. Tinha um NaOH aqui na pipeta, pipetei aqui, mudou de cor e tal. E eu observei quanto que eu gastei. E aí a questão vai me falar quanto que você gastou. O volume gasto da base foi de 50 ml. Tá. Qual que é a concentração da base? É de 0,1 mol por litro. O que que é o litro? É 1000 ml, tá? 1000 ml. Então, quanto que eu gastei de mols da base com 50 ml? 0,0, 100 dividido por 5 dá 20. Então vai ficar 20 vezes x é igual a 0,1. Lembrando, não gosto de trabalhar com decimal, já transformo logo para fração. Então, aqui, o número de mols que eu gastei da base é de 1 sobre 10. Multiplica por... Opa, multiplica por 1 sobre 20 aqui. Corta aqui, corta aqui. Multiplica por 1 sobre 20 aqui. Você vai ficar com 1 sobre 10 vezes 1 sobre 20. E aí vai ficar que o x vai ficar igual a 1 sobre 200 mols de NaOH. 1 sobre 200 mols de NaOH. Nossa senhora, aqui tá até a explicação da aula anterior. Meu Deus. Vamos lá montar a equação? Qual que é o ácido? H2C2O4 mais NaOH vai formar água. Só que repara, no ácido eu tenho 2H. Então eu vou precisar de 2 OH para formar água, né? Porque cada H, aqui eu liberei um H, peguei um H daqui e formei uma água. Só que aqui eu libero 2H, então eu vou liberar um H aqui e preciso de outro OH. Ou seja, eu preciso de 2 OH. Então aqui tem que ser 2, tá? Tá bom? Aqui tem que ser 2 OH. Perfeito. E aí eu consigo formar duas águas, tá bom? E aí aqui vai ficar mais, que é o do H+, vezes o índice, então aqui fica mais 2. Então esse daqui fica 2, então fica... Aqui é o índice deles é 1, para esse aqui dar negativo, o NOx dele aqui tem que ser menos 2, que aí vai ficar menos 2 vezes 1, dá menos 2, que aqui vai dar 0. Beleza, perfeito. Então, o íon, né, C2O4, é o C2O4 menos 2. Então, eu vou ter aqui mais Na mais C2O4 menos 2, cruza as cargas. Então aqui vai o 2, aqui vai o 2. E aqui não vai nenhum, né? Aqui vai 1. C2O4. Beleza? Então repara, a proporção entre o H2, CO2, O4 é de 1, baixa nos coeficientes estequiométricos, né? É de 1, é de 1 para 2, tá bom? 1 mol para 2 mols. Então, desculpa. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir quantos mols eu preciso de H2C2O4, é só eu pegar aqui o número de mols que eu gastei da base, que eu precisei gastar da base, que foi 1 sobre 200. Então, repara. Se eu precisar de 1 mol de H2C2O4, eu preciso de 2 mols da base. Se eu precisar de 2 mols, se eu tiver 2 mols do ácido, eu preciso de 4 mols da base. Se eu precisar de... Então, a base é sempre o dobro do ácido, e o ácido é sempre a metade da base. Então, lembra que eu falei? Descobrir a metade é multiplicar por 1 sobre 2. Então, para eu descobrir o número de mols do ácido, se ele vai ser a metade do número de mols número de mols da base, e 1 sobre 200 é o número de mols da base, é multiplicar 1 sobre 200 vezes 1 sobre 2. 1 sobre 200 vezes 1 sobre 2 vai ficar 1 sobre 200 vezes 2. 200 vezes 2 é 400. Então, o número de mols do ácido é 1 sobre 400 mols. Tá bom? 1 sobre 400 mols. Agora eu calculo a concentração. Número de mol, né? 1 sobre 400 sobre o volume. O volume a gente tem? Claro, a gente tem um volume sim. 25 ml de uma solução de ácido oxálico. A questão nos dá, tá? Deixa eu calcular pelo método da regra estéril que a gente fez na questão anterior, né? Então, 1 sobre 400 mols eu tenho em quantos ml? Em 25 ml. Quantos mols eu vou ter em 1000 ml, que é 1 litro? Então, quantos mols eu vou ter em 1 litro, né? Para descobrir que a concentração em mol por litro. Vamos lá. Que é o 1000 mesmo? 1000 é 100 vezes 10. Eu consigo cortar 25 com 100, aqui dá 4. Então, aqui vai dar 40. Tá? Então, aqui vai dar 4 vezes 10, 40. Então, Z, que é o número de mols do ácido, é 40 vezes 1 sobre 400. Ou 1 sobre 400 vezes 40, não importa. Tá? Corta um zero aqui com... Não, 400 é o quê? Na verdade, eu não vou fazer corta de zero, não. 400 é 40 vezes 10.
Então, corta 40 com 40, vai ficar Z é igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 é igual a 0,1 mol. Então, se eu tiver 1 sobre 400 mols de ácido em 25 ml de ácido, é a mesma coisa que eu ter 0,1 mol de ácido em 1000 ml de ácido, ou seja, em 1 litro. Então eu tenho 0,1 mol por litro. 0,10, né? Na verdade, a gente pode falar de outra forma. Então eu teria 0,10 mols por litro de ácido. E aí, essas são as 3 questões que eu tinha para fazer com você. Revisar um pouco, revisar não, mas estudar um pouco mais de titulação, trazer algumas questões para a gente treinar. Repara, são 3 níveis de questões, fácil, médio e difícil. Agora que a gente já treinou bastante, você pode pegar algumas questões, tentar fazer sozinho, tentar aplicar, apagar tudo isso aqui, tentar resolver o raciocínio, explicar dessa forma aqui, ó, com desenho bem bonitinho, tá bom? Refazer as questões, tentar rever a aula se precisar, e pegar algumas questões do seu cursinho, ou de algumas outras bancas, para treinar muito bem a parte de titulação, beleza? De titulação. E é isso, tá bom? Tamo junto, bons estudos, continue aí firme e forte. A vaga já é sua, guerreiro, a vaga já é sua.